Olá, eu me chamo Paula Gomes Soares, sou residente do Programa de Residência em Patologia Oral e Maxilofacial do Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas. Irei apresentar o painel intitulado Carcinoma mucoepidermoide em assoalho de boca, um relato de caso. Carcinoma mucoepidermoide é o tumor maligno de glândula salivar mais comum encontrado na cavidade oral. A lesão apresenta um comportamento biológico diverso que está relacionado ao seu grau histológico. Acredita-se que sua origem seja nos ductos excretores das glândulas. A etiologia é desconhecida, sendo a radiação ionizante um fator de risco definitivamente vinculado à etiopatogenia dessas lesões. Compreendem cerca de 6 a 9% de todos os tumores malignos de glândulas salivares, ocorrendo com mais frequência nas glândulas salivares maiores, sendo a parótida o sítio mais comum, onde 60 a 90% das lesões são encontradas. Quando acomete as glândulas salivares menores, o sítio mais frequentemente envolvido é o palato. Ocasionalmente, os carcinomas mucoepidermoides aparecem com crescimento intraósseo nos maxilares. Esse tipo de tumor mais comum em mulheres de meia idade, sendo a mandíbula mais acometida. Essa neoplasia ocorre igualmente em uma ampla faixa etária, estendendo-se da segunda à sétima década de vida. No entanto, é o tumor maligno de glândula salivar mais comum em crianças. Não há predisposição racial e a proporção de homens e mulheres é insignificante, embora alguns autores citem ligeira predileção pelo sexo feminino. Clinicamente, o carcinoma mucoepidermoide pode manifestar-se com um aumento de volume de evolução lenta, normalmente assintomáticos, mas que eventualmente pode estar associado a ulceração superficial e parestesia. Pode apresentar-se como lesão de coloração azul ou vermelha. A coloração azul é atribuída em parte aos espaços císticos que frequentemente contêm produtos de degradação sanguínea ou estase vascular associada ao tumor. Tumores de glândulas salivares menores normalmente apresentam-se com edema, algumas vezes com flutuação de coloração azul ou vermelha, podendo ser confundidos clinicamente como coceles. Dor e paralisia facial usualmente estão associados a tumores da parótida. As características histopatológicas, segundo a Organização Mundial da Saúde, são presença de células escamosas, células produtoras de muco e células do tipo intermediário. As células escamosas têm forma frequentemente poligonal, pontes intercelulares e raramente ceratinização. As células mucosas variam na forma e contêm citoplasma espumoso abundante que secora positivamente por mucina. Já as células intermediárias são de formato basaloide. Os carcinomas mucoepidermoides podem ser classificados em graus histológicos, alto, médio ou baixo grau, de acordo com a quantidade de formação cística, grau de atipia celular e proporção de cada tipo de célula. Os tumores de baixo grau são os tipos mais comuns, mostrando formação cística proeminente, atipia celular mínima e proporção relativamente alta de células mucosas. Os tumores de grau intermediário são os segundos mais frequentes e mostram características que situam entre aquelas dos dois tipos de baixo e alto grau. Ocorre formação cística, porém menos proeminente que o de baixo grau. Os três tipos celulares estão presentes, mas há predominância das células intermediárias. Atipias celulares podem aparecer, por sua vez, os tumores de alto grau são os menos frequentes, sendo constituídos por ilhas sólidas de células escamosas e intermediárias, que podem mostrar considerável pleomorfismo e atividade mitótica. As células produtoras de muco podem ser raras e, às vezes, podem tornar o tumor difícil de ser diferenciado de um carcinoma de células escamosas. Os tumores de alto grau podem crescer rapidamente e produzir dor espontânea ou a palpação, podendo ulcerar com facilidade. A graduação histológica dos carcinomas mucoepidermoides usualmente considera o arranjo tumoral, anaplasia, grau de diferenciação dos componentes celulares, proporção de mitoses, presença ou ausência de necrose, invasão neural ou vascular e interrelação entre os três tipos celulares. Este relato de caso
Trata-se de um paciente do sexo masculino de 60 anos de idade que apresentou clinicamente uma lesão nodular de aspecto endofítico de consistência endurecida, não sangrante, assintomática em região de assoalho bucal, com aproximadamente um mês de evolução. Foi realizada então biópsia excisional da lesão com a hipótese clínica de adenoma. A análise histológica revelou a proliferação de células mucosas, epidermoides e células intermediárias. As células mucosas apresentavam tamanho e formato variado, com citoplasma claro, por vezes espumoso, e núcleo deslocado para a periferia. As células epidermoides apresentavam formato poligonal, citoplasma eosinofílico e núcleo vesiculado. As células intermediárias apresentavam formato arredondado a ovoide, com citoplasma eosinofílico escasso. Essas células estavam arranjadas, ora em lençóis, ora em ilhas, e formavam espaços císticos com conteúdo eosinofílico no seu interior. Por vezes, apresentavam-se revestidos por células mucosas basaloides. No estroma da lesão, foi possível observar a presença de vasos sanguíneos e infiltrado inflamatório crônico, com predominância de linfócitos. Notou-se ainda a presença de glândulas salivares associadas à lesão, com ácidos seromucosos preservados e alguns ductos dilatados. A lesão encontrava-se parcialmente encapsulada. O diagnóstico foi de carcinoma mucoepidermoide e o paciente foi então encaminhado ao serviço de oncologia e segue em acompanhamento clínico. O tratamento do carcinoma mucoepidermoide vai depender da localização, grau histológico e estágio clínico do tumor. O diagnóstico precoce e o correto manejo dessa enfermidade são fatores determinantes no prognóstico, podendo ser influenciados pelo tamanho da lesão primária, grau histopatológico e presença de metástases. O prognóstico é melhor em crianças e os tumores de glândulas salivares menores são usualmente tratados pela excisão cirúrgica com margem de segurança. O prognóstico para paciente com tumor de alto grau é expectante e somente 30% dos pacientes sobrevivem. A taxa de sobrevida para pacientes com tumor de baixo grau é de 90%, sendo a maioria dos pacientes curados. Há, em geral, uma sobrevida global de 70% a 60% dos casos, revelando um bom prognóstico geral dos carcinomas mucoepidermoides. O nosso caso vai de encontro aos dados descritos pela maioria dos autores ao afirmar que o carcinoma mucoepidermoide ocorre com maior frequência nas glândulas salivares maiores, sendo a parótida o sítio mais comum. O nosso caso foi o sítio de assoalho de boca, um caso incomum.